Salve, nação chifera, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para abordar um tema um pouco diferente com vocês. Eu queria falar sobre os limites entre saúde e estética. A gente sabe que com o advento do fisiculturismo, muitas pessoas têm buscado a estética. E não há nada de errado em você ter uma autoestima preservada, em você se sentir bem com o seu corpo, mas a gente tem que definir aqui quais são os limites entre a estética e a saúde. Bom, a gente sabe que pela OMS existe uma definição sobre o que é saúde, que basicamente é o conceito de união entre o bem-estar físico, mental e social. Quando a gente fala do bem-estar físico, a gente está falando de um corpo são, um corpo com ausência de enfermidades, um corpo que é forte, que pode te levar de um lugar ao outro, que te permite treinar, que te permite correr e realizar suas atividades do dia a dia. Quando a gente pensa em um corpo com um bem-estar físico, é isso. Já quando a gente fala do conceito emocional ou mental da coisa, basicamente é a pessoa estar bem consigo mesmo. Tem a ver com autoestima, tem a ver com você se sentir bem e também, é claro, com outras patologias que você não vai querer ter, mas que podem eventualmente aparecer e caso elas apareçam, você tenha que buscar um tratamento, por exemplo, com um médico, principalmente. E quando a gente fala do bem-estar social, está mais associado, principalmente com a questão do ambiente que você vive. Quando a gente pensa na união ali da estética com a saúde, o que vai prevalecer? As duas podem caminhar juntas quando você pratica o exercício físico. A prática regular do exercício físico é um fator que previne diversas doenças, como a hipertensão, como diabetes mellitus do tipo 2 principalmente, e basicamente isso acontece pelo controle ali dos seus níveis de colesterol, pelos níveis de glicose no sangue, entre outros mecanismos aí que a gente vai conseguir controlar até mesmo a pressão arterial, e tudo isso vai agir de modo a auxiliar o nosso organismo a se manter naquele estado de equilíbrio dos fatores que eu falei sobre saúde. Então, onde que está esse limite entre saúde e estética? A partir do momento que o indivíduo ele resolve fazer o uso de hormônios em doses suprafisiológicas, ou seja, colocar dentro do seu corpo uma fonte exógena, uma coisa que vem de fora para dentro do seu organismo, em doses além do que é um tratamento, esse indivíduo ele vai estar deixando de lado a saúde dele para preconizar ali a estética. E óbvio, a gente sabe que infelizmente hoje em dia muitos médicos criticam e até mesmo deixam de querer tratar pacientes que estão nesse caso, que seriam os fisiculturistas principalmente. E qual que é o perigo nisso? Bom, a gente pode pensar exatamente na questão. Se chega um paciente dentro de um consultório médico e o médico vai lá e se recusa a atender ele só porque ele diz que ele consome álcool ou porque ele fuma, o médico estaria agindo de má fé, mas infelizmente há um preconceito e esses mesmos médicos acabam não querendo atender pacientes que fazem uso dos esteroides, por exemplo, o que é um perigo, porque essas pessoas, esses indivíduos, mesmo que eles estejam deixando de lado a sua saúde com riscos claros no sistema cardiovascular, até mesmo na saúde emocional, podem haver alguns desequilíbrios, justamente pelas alterações na amígdala, ali da região do hipocampo. Então a gente sabe que existem alterações no nosso organismo para quem faz o uso suprafisiológico, acima do normal. Supra é acima, fisiológico é o basal, aquilo que é a base, que realmente o nosso organismo já produz. Então quem faz o uso suprafisiológico vai acabar tendo essas alterações. A gente sabe que os hormônios são muito interessantes e são primordiais para o bom funcionamento do nosso organismo, mas quando isso está em excesso, entra naquele limite que a gente está conversando. E como eu sei que eu ultrapassei essa barreira? Bom, como eu tenho falado nesse vídeo, a partir do momento que você passa daquilo que é normal, daquilo que tem estudos e daquilo que a gente pode te assegurar algum tipo de segurança, você está correndo riscos. E tem que ficar bem claro para todos os tipos de atletas ou até mesmo pessoas que gostam do esporte e simplesmente fazem o uso por estética, que você está correndo alguns riscos. Isso não significa que você não vai ter um atendimento médico e inclusive existem vários médicos hoje que já atuam para ajudar essas pessoas a minimizar os riscos e os danos, justamente agindo na parte preventiva. O indivíduo adulto ele tem a livre escolha daquilo que ele faz, daquilo que ele utiliza. Então, a partir do momento que você decidiu fazer aquele uso, o médico, mesmo que não possa te prescrever
que ele não possa te endossar a fazer a utilização, ele pode te ajudar a diminuir os efeitos colaterais. E a medicina atua justamente nisso, na prevenção, no diagnóstico e no tratamento. Então a gente pode sim auxiliar as pessoas, né? Eu, como estudante de medicina, eu vejo isso como um campo em que fico muito contente quando eu vejo um profissional, um futuro colega aí, que se posiciona de modo favorável a auxiliar essas pessoas sem colocar os julgamentos em primeira mão. E a partir do momento em que você abdicou da sua saúde por estética, é importante que você tenha um acompanhamento de alguém que realmente entenda dos sistemas ali, principalmente aqueles mais envolvidos, para te auxiliar. Pessoal, é muito importante que vocês saibam o que vocês estão fazendo. É possível sim conquistar um shape muito bacana, um verdadeiro shape fera, sem fazer a utilização de nenhum tipo de hormônio em doses suprafisiológicas. E é exatamente isso que a gente quer conversar com vocês hoje. É claro, atletas de fisiculturismo profissional acabam fazendo essa utilização e isso é um fato. Mas, se esse não é o seu sonho, se você não vive disso e nem vai viver disso, pondere, coloque os prós e os contras na sua frente antes de tomar alguma decisão. Justamente porque a partir do momento que você iniciou o uso, existem algumas alterações que já não vão ser mais reversíveis, principalmente quando a gente pensa no sistema cardiovascular. Tá bom, pessoal? Então isso é um vídeo para ter uma conversa com vocês, para dar um aviso que vocês não estão sozinhos, que vocês busquem ajuda profissional apta, habilitada, que saiba o que fazer com vocês, mas também que vocês tenham noção, né, onde vocês estão se metendo. Então, aqui a gente não endossa, a gente não incentiva que você faça a utilização justamente pelo risco que você está correndo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não vai julgar quem já está nesse meio e vive disso. Por isso a gente vê que a medicina precisa ainda evoluir ao ponto de abraçar essas pessoas e auxiliar para que a gente consiga melhorar essa saúde e fazer com que esses indivíduos tenham uma vida boa, apesar das alterações que são inevitáveis. Beleza? Por hoje o assunto era esse. Fico aqui. Até a próxima e um abraço.